Você já parou para pensar no que acontece nas horas mais silenciosas da madrugada, quando o mundo parece estar adormecido, mas algo mais sinistro pode estar à espreita? Este é um relato de arrepiar, vindo diretamente de alguém que enfrentou o inexplicável em um lugar que deveria ser sinônimo de cuidado e recuperação. Um hospital. Marina, uma enfermeira experiente, acreditava que nada poderia abalar sua coragem, até que, em uma noite fria e chuvosa, ela se deparou com eventos tão assustadores que mudariam sua vida para sempre. De corredores escuros, sons inexplicáveis e visões perturbadoras, Marina viu o que poucos acreditam ser real. Mas será que você está pronto para ouvir tudo o que ela tem a dizer? Prepare-se para um relato que desafiará sua visão sobre o mundo, pois esta história vem diretamente da voz de quem viveu cada segundo de terror. A própria Marina está aqui para compartilhar sua experiência. Ouça com atenção e tenha cuidado com o silêncio da noite. Eu nunca pensei que minha vida tomaria um rumo assim. Meu nome é Marina, sou enfermeira há mais de 15 anos e já vi de tudo: dor, sofrimento, milagres e morte. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que vivi em um turno noturno de 2017. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu trabalhava em um hospital antigo, construído nos anos 50. Diziam que ele foi erguido sobre um antigo cemitério, mas nunca dei atenção às histórias. À noite, os corredores ficavam desertos e o silêncio era interrompido apenas pelo apito distante das máquinas e pelos gemidos de algum paciente. Era um ambiente pesado, mas eu tinha aprendido a lidar com isso. Até aquela noite. Tudo começou por volta das 2 da manhã. Estava no posto de enfermagem atualizando prontuários quando o alarme do quarto 305 disparou. Era um dos quartos mais antigos do hospital e naquela noite estava vazio, pois o paciente que ocupava a cama tinha recebido alta no dia anterior. Estranhei, mas pensei que fosse algum defeito no equipamento. Peguei o crachá, as chaves e fui até lá verificar. O corredor estava completamente vazio e iluminado apenas pela luz fraca dos abajures de segurança. Quando me aproximei da porta do 305, senti um frio inexplicável, como se algo estivesse drenando o calor do meu corpo. Mesmo assim, entrei. O quarto estava exatamente como deveria, vazio. Mas o monitor da cabeceira da cama piscava freneticamente, emitindo aquele som irritante de alarme. Fui até o aparelho e o desliguei. Enquanto fazia isso, senti como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não havia nada, ou pelo menos era o que eu pensava. Quando me virei para sair, a porta do quarto se fechou com um estrondo. Meu coração disparou. Corri até a porta e tentei abri-la, mas a tranca não cedia. Comecei a bater e a chamar por ajuda, mas parecia que minha voz se perdia no vazio. Foi então que percebi: o quarto não estava mais vazio. No canto mais escuro, ao lado da poltrona de acompanhante, havia uma figura. No início, pensei que fosse uma sombra, mas logo percebi que era algo mais. Era alta, esguia, com olhos fundos e vazios. Não tinha rosto, apenas uma presença sufocante que fazia meu peito apertar. Eu não conseguia me mover, estava paralisada pelo pavor. A figura começou a se aproximar, deslizando pelo chão como se não tocasse no solo. Sua presença fazia o ar do quarto ficar pesado, quase insuportável. Comecei a sentir um cheiro de carne queimada e minha visão ficou turva. Eu queria gritar, mas minha voz simplesmente não saía. De repente, a figura desapareceu, como se tivesse se desintegrado no ar. A porta se abriu com um estalo e eu corri para fora sem olhar para trás. Fui direto para o posto de enfermagem, onde encontrei minha colega Clara. Ela arregalou os olhos ao me ver. Aparentemente, eu estava pálida como um fantasma e tremia incontrolavelmente. Contei o que aconteceu, mas ela não acreditou. Disse que eu devia estar cansada e imaginando coisas. Decidi terminar meu turno tentando esquecer o ocorrido,
Mas a noite estava longe de terminar. Por volta das 4 da manhã, estava checando os pacientes quando vi algo que gelou meu sangue. No monitor de vigilância, o quarto 305 apareceu ocupado. Uma mulher de cabelos longos e desgrenhados estava sentada na poltrona, olhando diretamente para a câmera. Seus olhos eram negros como a noite e havia um sorriso macabro em seu rosto. Corri até o andar de segurança, mas quando chegamos ao 305, o quarto estava vazio novamente. Os seguranças verificaram tudo e não encontraram nada, mas eu sabia o que tinha visto. Desde então, me recuso a entrar naquele quarto e toda vez que passo pelo corredor, sinto que algo me observa, aguardando o momento certo para retornar. Pedi transferência para outro hospital poucos meses depois, mas até hoje ainda sonho com aquela figura. Em meus pesadelos, ela me observa do canto do quarto, esperando, sempre esperando. Não sei se algum dia conseguirei me livrar dessa presença. Tudo o que sei é que naquela noite encontrei algo que não pertence a este mundo e isso jamais me deixará esquecer. O relato de uma enfermeira. Prepare-se para ouvir um dos relatos mais arrepiantes que você já conheceu. Imagine estar sozinha em um hospital antigo, cercado por corredores escuros e o peso de um passado sombrio. Essa é a história de Clara, uma jovem enfermeira que vivenciou uma noite de puro terror em um hospital construído sobre as ruínas de um manicômio do século XIX. Uma conexão inexplicável com o mundo dos mortos transformaram seu plantão em um pesadelo real. Este relato não é apenas uma história, é um mergulho profundo no desconhecido, uma jornada que vai te prender do início ao fim. E o mais impressionante, é Clara quem contará, com seus próprios detalhes e memórias, o que realmente aconteceu naquela noite inesquecível. Eu sou Clara, uma jovem enfermeira. E o que vou contar aconteceu comigo em uma noite que jamais esquecerei. Na penumbra de um hospital decrépito no interior de uma cidade esquecida pelo tempo, me vi confrontada com horrores que desafiam qualquer explicação racional. O lugar, construído sobre as ruínas de um manicômio do século XIX, era um labirinto de corredores estreitos e sombras que pareciam ganhar vida à noite. Minha rotina noturna, que antes era apenas cansativa, tornou-se uma descida aos abismos do desconhecido. Naquela noite fatídica, eu estava de plantão sozinha na ala psiquiátrica, agora quase desativada. Apenas um paciente ocupava o setor, um homem idoso chamado Sr. Antônio, que parecia estar perdido em seus próprios delírios. Ele falava de vozes que o chamavam, de sombras que o observavam, mas eu atribuía isso à sua condição mental e à idade avançada. Eles estão aqui. Eles sabem que você também pode vê-los agora. Ele sussurrou com olhos vidrados e apavorados. A meia-noite chegou como um sussurro frio e foi quando percebi que algo estava errado. O monitor cardíaco do Sr. Antônio disparou em um pico de atividade antes de silenciar abruptamente. Correndo para o quarto, encontrei o homem em um estado de pânico absoluto, apontando para um canto vazio do quarto. Eles estão aqui, atrás de você! O ambiente parecia gelar. Um arrepio percorreu minha espinha e, ao me virar, percebi uma figura nebulosa no espelho do quarto. Um vulto indistinto, de olhos brilhantes que desapareceu no momento em que pisquei. O susto fez meu coração disparar, mas tentei manter a calma e confortar o paciente. Os eventos estranhos continuaram. O som de passos ecoava nos corredores vazios, mas sempre que eu verificava, não havia ninguém. As luzes piscavam de forma intermitente e o cheiro de éter impregnava o ar sem razão aparente. Um telefone antigo, desconectado, tocava incessantemente no saguão, mas quando eu atendia, apenas ouvia uma respiração pesada do outro lado da linha. Por volta das 3 horas da manhã, decidi revisar os arquivos antigos do hospital, procurando por algo que pudesse explicar os eventos. No porão, encontrei uma sala trancada. Com algum esforço, a porta rangeu ao abrir, revelando pilhas de documentos envelhecidos e fotografias em preto e branco. Uma foto em particular chamou minha atenção.
uma equipe de médicos e enfermeiros posando para a câmera, com uma figura encapuzada ao fundo. Mas o detalhe mais aterrorizante era que, entre os rostos, eu reconheci o Sr. Antônio, com a mesma aparência que tinha atualmente. Antes que pudesse processar o que estava vendo, ouvi uma risada infantil ecoando pelo porão. Quando me virei, a figura encapuzada da foto estava ali, parada na entrada da sala, com olhos brilhantes e uma presença esmagadoramente opressiva. A sala pareceu girar, e eu perdi a consciência. Acordei ao amanhecer, deitada em uma maca no corredor. O porão estava lacrado novamente, como se nada tivesse acontecido. Ao perguntar sobre o senhor Antônio, os colegas de plantão afirmaram que não havia nenhum paciente com esse nome internado. Nunca mais pisei naquele hospital. As memórias daquela noite me assombram até hoje, e os sonhos, ou seriam pesadelos, trazem de volta a figura encapuzada, que parece esperar pacientemente. Eu sei que, de alguma forma, cruzei a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E agora, eles sabem meu nome. Imagine se encontrar em um momento de extrema vulnerabilidade, enfrentando desafios que pareciam insuperáveis, e ainda assim, encontrar forças para dar a volta por cima. Este é o relato de Ana Clara, uma jovem cuja história é tão emocionante quanto inspiradora. Ao longo de sua trajetória, Ana Clara enfrentou situações que colocariam qualquer um à prova. Decisões difíceis, momentos de dor e reviravoltas que moldaram não apenas quem ela é, mas também como ela enxerga o mundo hoje. Cada detalhe de sua experiência nos ensina sobre resiliência, coragem e, acima de tudo, esperança. Você não vai querer perder nenhum instante deste relato comovente, porque no final, não é apenas uma história de superação, mas um exemplo de como os desafios podem se transformar em conquistas e nos ensinar lições para a vida toda. E o melhor de tudo, é a própria Ana Clara quem vai compartilhar cada detalhe dessa jornada com você. Prepare-se para ouvir algo que, sem dúvidas, ficará marcado na sua memória. Eu não sei se você acredita em coisas sobrenaturais, mas já aviso, este não é um relato para os fracos de coração. Meu nome é Ana Clara, sou enfermeira há mais de 12 anos, e durante esse tempo, já presenciei situações que a maioria das pessoas jamais conseguiria imaginar. Mas o que aconteceu naquela noite? Aquilo me marcou de uma forma que eu nunca vou esquecer. Era um plantão como qualquer outro no hospital onde trabalho, um hospital antigo, construído nos anos 50 e cheio de histórias sombrias. Muitos dos corredores ainda conservam os azulejos velhos e desgastados, e o cheiro de éter misturado com mofo parece impregnado nas paredes. Naquela noite, eu estava de plantão na ala cirúrgica. Tudo estava calmo até por volta das 3 da manhã, aquele horário em que o silêncio do hospital parece gritar. Eu estava checando os equipamentos de uma das salas quando ouvi passos no corredor. Pensei que fosse um dos médicos ou outro colega, mas ao sair para verificar, não vi nada. O corredor estava vazio, apenas mal iluminado pela luz fluorescente piscando no teto. Decidi ignorar e voltei ao que estava fazendo, mas os passos continuaram. Eram lentos, arrastados, como se quem os fazia estivesse descalço. Meu coração começou a acelerar e eu senti um arrepio subir pela espinha. Resolvi seguir o som, que parecia vir do fim do corredor, onde ficava o antigo setor de isolamento, um lugar que ninguém usava mais. Ao me aproximar, senti o ar ficar gelado, e a sensação de estar sendo observada era quase insuportável. Empurrei a porta do setor, e ela se abriu com um rangido agoniante. Ali, o cheiro era diferente. Um odor de decomposição, algo podre e sufocante. Mesmo assim, continuei. No fundo do corredor do setor de isolamento, havia um quarto. A porta estava entreaberta e uma luz fraca piscava lá dentro. Enquanto me aproximava, ouvi algo que me fez congelar no lugar. Uma risada baixa, infantil, mas com um tom distorcido, quase demoníaco. Tem alguém aqui? Minha voz saiu quase como um sussurro, tremendo. Ninguém respondeu, mas a risada parou. Com as mãos trêmulas, empurrei a porta. O quarto estava vazio, exceto por uma cama hospitalar coberta com um lençol encardido. Mas quando me virei para sair, vi algo pelo canto do olho. Uma sombra atravessando a parede,
como se fosse feita de fumaça. Você vai morrer aqui. Uma voz rouca e baixa ecoou pelo quarto. O medo me paralisou. Me virei novamente, e agora havia algo na cama. O lençol estava afundado, como se uma figura invisível estivesse sentada ali. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o lençol se levantou, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, e caiu no chão. Nada estava lá. Corri para fora daquele quarto, meu coração batendo como se fosse explodir. Enquanto corria pelos corredores, as luzes piscavam freneticamente, e eu podia ouvir sussurros ao meu redor, vindo de todas as direções. Era como se o próprio hospital estivesse vivo me observando. Cheguei ao posto de enfermagem e, para minha surpresa, tudo estava normal. Minhas colegas estavam lá, conversando como se nada tivesse acontecido. Perguntei se tinham ouvido ou visto algo estranho, mas elas apenas me olharam como se eu fosse louca. Na manhã seguinte, fui falar com a faxineira mais antiga do hospital, Dona Cida, que sempre diz saber de tudo o que acontece ali. Quando contei o que tinha vivido, ela apenas balançou a cabeça e disse: "Ah, menina, esse setor de isolamento já viu muita coisa ruim. Antigamente internavam gente com tuberculose e outras doenças graves ali. Muitos morreram sozinhos, abandonados. Dizem que as almas deles nunca deixaram o lugar. Depois daquela noite, pedi para nunca mais ser escalada para aquele plantão, mas ainda tenho pesadelos. E, às vezes, até quando estou acordada, sinto como se alguém estivesse me observando, mesmo quando estou sozinha. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas de uma coisa eu tenho certeza: há algo no hospital que não pertence a este mundo e talvez nunca pertença."